Finalmente e infelizmente, estou aqui para falar do último episódio de Sousou no Frieren, desse anime que eu adorei tanto e que pra mim foi o melhor das últimas temporadas. E nesse vídeo eu quero falar com vocês do último episódio, sobre alguns personagens e também sobre o futuro da obra. Então pra saber mais, vem comigo e bora lá! Então, galera, o episódio começa mostrando a continuidade daquela avaliação da Siri. Vocês vão lembrar que a Elfa, lá, aquela loira, estava avaliando todo mundo pra dizer quem vai passar ou quem não vai, e quem vai se tornar ou não um mago de primeira classe, né? Aí vocês lembram que muitos, no episódio passado, já reprovaram, e agora ela deu continuidade. E o primeiro que entra pra falar com ela é o Denken, e ela começa a falar que conhece ele, que sabe que ele é um mago imperial, um cara que é muito bom em combate, e que ela ouve várias histórias sobre ele, porque ele é realmente muito famoso, muito mesmo. E aí, ela até fala que ela gostaria muito de ter conhecido ele quando mais novo, porque ela queria aproveitar todo aquele desejo dele, aquela vontade dele de ficar mais poderoso, e usar isso, né, tipo, e tornar esse caminho dele mais fácil. Só que ela diz o seguinte: só que eu não estou interessado em cinzas. Ou assim eu pensava, né? O que ela quis dizer? Que quando ela viu ele logo de início, viu que ele era velho, ela perdeu o interesse. Falou, olha, esse cara não tem mais, ele já tá no final da vida. A vida do humano já é muito curta. E a dele, então, não é nada pra ela. Ele tem o quê? Alguns aninhos, poucos de vida. E aí ela perdeu o interesse. Só que quando ela viu como que ele estava empenhado naquele teste e que ainda ele tem algum fogo, que, como ela mesma referiu, ela mudou de ideia. Porque, como eu falei no outro vídeo, o que ela mais se importa não é nem com o nível atual de poder da pessoa, por mais que isso seja assim importante. Mas o que ela quer mais é ver esse interesse, o cara querer ficar poderoso, ele buscar por uma magia. Tanto que o Denken, ele pegou uma magia muito específica que vai ser revelada só na segunda temporada e que tem um motivo muito importante, de um desejo muito profundo dele. Então, esse desejo dele foi o que fez a Siri mudar de opinião. Então ela disse que ele passou, por incrível que pareça. E depois disso a Siri chama o próximo. E a partir de agora, tenta reparar bem nas expressões da Siri, que é muito legal porque a expressão dela vai dizer exatamente o que ela tá pensando sobre cada um. E o próximo que aparece é a Ubel. E quando a Ubel aparece, dá uma olhada na expressão que ela faz. Olha a expressão que ela olha pra Ubel. É uma clara expressão de desconfiança. No mínimo de desconfiança. Ela olha de lado assim e fala, passou. Aí a Ubel falou, ué, mas eu nem falei nada. Ela falou, não precisa. Porque ela já consegue sentir pela intuição dela algumas coisas. E ela sabia que a Ubel não estava com medo e tinha pensado também numa forma de vencer ela. Conseguiria? Certamente não. Mas ela teve essa cabeça, teve esse pensamento e não sentiu medo. E você vê que ela olhou pra ela com um olhar de desconfiança. Não é porque ninguém acha que confiaria plenamente numa Ubel da vida. Não mesmo. Não tem como, né? E aí ela chama o próximo. E vem o Land. Aí essa cena é muito boa. Porque chega o Land lá. Aí ela fala assim, que brincadeira é essa? Chegou agora o idiota que nem botou os pés aqui no exame. Ela chama o cara de idiota assim. Aí ele fala, tal, percebe que ela notou que aquele era um clone. Aí ele tenta dar mais desperto pra cima da Siri. E aparece um outro clone, manda um outro clone. E fala, aqui estou eu, em carne e osso. Aí ela, tá tentando me enganar? Tá tentando me tirar de otária? Eu sei que você nem saiu do seu vilarejo. E ela chuta, que a intuição dela é muito boa. Ela fala, e aposto que tá na varanda tomando um chá. Aí mostra o cara lá na puta que pariu, tomando um chá. Aí ele fala, isso foi incrível. Ele fala uma coisa assim, né? Isso foi surpreendente, porque ela descobriu isso, velho. A mulher é braba, cara. Eu falei, eu contrataria ela pra ser meu RH facilmente. Inclusive, quando eu demiti o Oswaldo, vou contratar essa mulher. Porque ela é muito boa, cara, pra ser RH. Percebeu o cara lá na puta que pariu. Só que ela falou assim, olha, mas você tem culhões. Passou. Eu comecei, quando tava lendo mangá, não entendi nada. Eu falei, passou? Eu achei que ele ia ficar puta, porque ele não fez o teste, né? Tava lá longe. Mas não, é coisa da Siri. Ela passou o cara. E aí vem o próximo, que é o Virbel. Aí ela olha pro Virbel e fala o seguinte, olha só, você, de todos esses, é o mago mais focado em combate daqui. O que agrada ela, né? E ela falou assim, só que você, em hora nenhuma pensou em lutar comigo ou em me vencer. Mas o seu caso não foi que você fez isso por medo. Foi simplesmente porque você acha que não teria chance. E isso é muito bom, porque a maioria tem medo dela. Você pode ver que aquelas primeiras meninas que reprovavam, quando ela falava, reprovou, elas estavam tudo com a cara assim,
de medo, com uma cara assustada. Ele não, ele tava tranquilo, você via isso. E aí ele falou, um mago, pra chegar à segunda classe que nem eu, tem que saber, assim, escolher as lutas. Entrar numa luta que você sabe que vai perder, que nem seria contra a Ciri, não faz sentido, teria morrido. Ela você tem um bom ponto. E aí, aí você tem que reparar de novo a expressão da Ciri. Porque ela pergunta assim, qual é a sua magia favorita? Aí ele fala, entende isso? Pô, magia é uma ferramenta pra matar. Eu não tenho a minha favorita ou a minha desfavorita, a que eu gosto ou desgosto. Não tenho nada disso. E assim, exatamente, quem viu meu outro vídeo sabe que é exatamente isso que a Ciri queria ouvir. Ela vê a magia exatamente como uma ferramenta. Então na hora que o Vírbel fala isso, você vê que ela dá aquela risadinha maligna dela e fala, passou. E o que é interessante é isso, você vê que o preferido dela foi o Vírbel, porque realmente o Vírbel tem a mesma personalidade dela. Não é mal, é até bom, porém com magia é pragmático, é questão de combate. E aí ela dá aquela risada, e no instante seguinte ela dá a risada e fala, passou, e muda a cara, fica uma cara fechada de novo, próximo. Ela muda de expressão, meio bipolar assim, que é muito engraçado. Sim. Aí o Vírbel passou com louvor, eu acho que o Vírbel seria o melhor discípulo pra ela. Primeiro que ia seguir eu pensei que ela ia chamar ele pra ser discípulo dela, mas não chamou. Um cara focado em combate igual ela, mesma ideia sobre magia que ela, e é um cara bom, um cara legal. Então eu acho que ele seria o melhor aluno pra ela, o cara mais ideal, mais próximo do ideal dela. E aí ela chama o próximo. E essa parte pra mim, principalmente quando eu vi o mangá, foi uma das partes que eu mais ri em Sousou no Frieren. Porque nesse ponto eu achei que o mangá foi um pouquinho melhor. Pelo menos a versão que eu li, né? Porque às vezes a tradução vem diferente. Porque, de novo, repara a expressão da Ciri quando ela vê a Methode. Porque, eu repito, ela tem uma intuição muito forte. Então ela meio que sabe o que a pessoa tá pensando. E ela sabia o que a Methode tinha pensado quando viu ela pela primeira vez. Então olha a cara que ela ficou. Foi muito engraçado. Tava com uma cara meio tipo, assim, tipo... Qual é essa garota? E aí ela pergunta, aqui, qual foi a primeira coisa que você pensou quando me viu? E no mangá é até mais engraçado porque a Methode fala o seguinte, bem, eu pensei, não é coisinha mais fofa. Ela fala isso pra Ciri. Na hora que eu vi isso, eu falei, pronto, reprovou. Aí ela vai ficar puta. Aí ela olha... O que tá acontecendo com o pessoal dessa geração? Passou! E passou a mulher, eu falei, o quê, cara? Que coisa arbitrária. Mas assim, é Ciri, cara. Mas foi muito engraçado esse exame todo. Tipo, todo esse negócio dela reprovando, dizendo que a pessoa passou pelos motivos mais insanos. Foi muito engraçado. Aí depois ela sai. E é legal que ela fala até com a Sensei. Ela pede desculpa e fala que realmente essa leva foi muito boa. Tem uma galera muito talentosa. E assim, praticamente todo mundo dessa galera vai acabar reaparecendo lá na frente. Né? Eu disse que ia falar algumas coisas do futuro. Esse já é uma dica que eu vou te dar. Não é um spoiler, mas muitos deles vão reaparecer. E depois disso, o episódio tem mais duas cenas muito interessantes. E a primeira é lá com o Denken, a Laufen, o Stark e a Ferne. Que eles estão lá num cafezinho, né? Tomando um café, uns biscoitos. E enfim. Aí é legal que uma hora chega o Stark, que é todo... irreverente, trata as pessoas de forma muito nada formal, muito casual. Aí ele chama ele meio que de velhote, assim, né, de brincadeira, chama o Denken desse jeito. Aí ele pergunta, e quem é esse cara? Aí a Ferne fala, é um mago imperial, ou seja, é um nobre. Aí é muito legal, ele é um mago imperial, ele fica pensando, a música muda. E ele, o que? Ele é um nobre, fica desesperado. E todo mundo se pergunta, por que o Stark fica tão desesperado com nobres? É porque, vocês vão lembrar que no centro ou no sul, os nobres são todos meio elitistas, são aquela galera meio cheia dos modos. E foi no centro ou no sul que o Himmel quase foi decapitado, que aquela vez o Stark quase rodou também. Aqueles nobres meio cheios das frescuras são do centro e do norte, do sul. A galera do norte tende a ser mais de combate. Então eles não ligam tanto pra essas formalidades. E é por isso que o Stark, que tem a cabeça do vilarejo dele, acha que se ele falar um A de errado com um nobre, ele tá morto. Você lembra o cara do machado no outro episódio que ficava atrás dele, que ele achava que ia matar ele? Pois então, são os medos do Stark. Mas o Denken não tem nada disso. E depois ele continua falando umas coisas muito legais. Ele fala que a magia pra ele sempre foi uma ferramenta política. E isso inclui combate. Né, que é a ferramenta política pro norte, como eu falei, envolve várias coisas, mas principalmente combate, né? Tanto que ele foi pra falar com a Ciri, foi fazer esse exame pra ter a passagem pro norte e pra ganhar uma magia, um privilégio, que isso era muito importante pra ele no futuro. Então, não foi à toa. E ele sempre viu a magia, de certa forma, como uma ferramenta. E isso foi a parte que agradou a Ciri, perceber que ele ainda pensa um pouco assim. Mas ele disse que ele também aprendeu
a amar a magia, né, por causa da Frieren. Que ela fez ele voltar a amar magia e que ele, inclusive, resolveu virar um mago por causa dela. Porque normalmente todo mundo se inspira no herói, no Himmel. E ele foi um caso um pouco diferente. Ele se inspirou na maga que atua no antissocial. Né? Isso foi bem bacana e eu acho o Denken um personagem muito legal. E uma outra cena muito interessante é com o Virbel. E, cara, eu adoro esse personagem. Eu acho ele um personagem muito legal. Porque nessa cena mostra uma mulher lá deixando cair um monte de fruta, né? E a Frieren lá com um monte de grimório sem saber o que fazer. E ele vai lá e ajuda. Ele mesmo ajuda a recolher. E depois começa a conversar com a Frieren. E a Frieren até fala que se surpreendeu com o fato dele ter ido ajudar aquela mulher, né? E ela até fala uma coisa muito engraçada, que foi que a Frieren tava brava com ele, porque ele disse que naquele primeiro teste de pegar o passarinho lá, o Stille, que ele ia matar o grupo da Ferne. E a Ferne tava revoltada reclamando dele, que ele queria matar o grupo dela, e disse até que assim, olha, ela me disse que você é o tipo de pessoa que chuta cachorro, tipo... Aí ele dá uma risada e fala, as pessoas costumam achar isso de mim, mas aquilo foi só uma ameaça. Ele falou isso, né? Aquilo foi só uma ameaça, porque eu vim aqui para buscar o privilégio. E eu quero o privilégio porque eu quero ter mais uma magia, mais um feitiço poderoso para matar demônio. Eu quero ter esse feitiço para matar mais demônios e ser mais eficiente. E quando eu não estiver fazendo isso em outros lugares, eu posso fazer o melhor que eu posso para as pessoas. Eu posso ajudar as pessoas o máximo que eu conseguir. Ele meio que fala isso. Então, assim, isso mostra bem a personalidade do Virbel e também da Ciri. A Ciri não é uma pessoa má, assim como o Virbel também não é, mas os dois veem a magia com uma utilidade muito específica. Que é fazer algo que você não consegue sem ela. Que é ter todo esse poder, inclusive para matar demônios. Então ele usa a magia como ferramenta, mas ele não é um cara mau. E essas falas do Virbel surpreenderam um pouco a Frieren. E aí o Virbel conta um pouquinho sobre a história do vilarejo dele, que foi atacado e etc. Enfim, ele fala várias coisas legais e depois vai embora. E aí ela lembra um pouco do que o Himmel tinha falado, algumas coisas, algumas aventuras que ela passou com o grupo do herói. E ela até fala, Himmel, não se preocupe, o mundo está mudando. Porque mesmo um cara tão... um guerreiro igual o Virbel, é um cara no fundo legal. Então ela tá começando a ver que o mundo, de forma geral, tá se encaminhando para uma época ainda mais pacífica. E na cena seguinte chegou o dia de todo mundo ir lá pegar o privilégio com a Ciri. E aí vai a Frieren, a Ferne e o Stark. Vão lá pra ver a Frieren, a Ferne, pegar o privilégio dela. E aí é agora que começa a explicar mais da relação da Ciri e da Frieren, que você tem que prestar atenção pra conhecer melhor essas duas personagens e a birra delas. Então assim, é muito engraçado, porque chega, na hora que elas vão tentar entrar, chega a mulher da recepção e fala, olha, me desculpa, senhorita Frieren, mas a Ciri falou que você não pode entrar aqui pelos próximos 1000 anos. Porra, tipo... 1000 anos? 1000 anos, pro elfo, tipo, um mês, né? Aí falou assim, pros próximos 1000 anos tá banida aqui da Associação Mágica. E aí a Ferne fica meio com uma cara de emburrada. E aí é muito engraçada a cara que a Frieren faz. Ela fala, tudo bem, eu chateei a Ciri de um jeito que ela não gosta mesmo. Não tem o que fazer. Aí ela vai saindo. Ela fala, a Ciri é uma criança mesmo. Aí ela fala, eu nem queria. E ela com uma cara, assim, tipo, de chateada. E tipo assim, essas duas, elas não se odeiam. Se você acha que elas realmente se odeiam, esquece isso, não é verdade. Elas não se odeiam, nem se detestam e nem desprezam uma outra. As duas, elas têm ideias diferentes, concepções de mundo e da magia totalmente diferentes. Só que elas são tipo duas crianças. Elas têm uma birra uma com a outra e elas não chegam a um consenso, elas ficam brigando, mas no final elas não se odeiam. Sabe o que parece as duas? Esse é o melhor exemplo que eu consegui pensar. Imagina dois moleque de rua, brincando na rua. Dois moleques que vivem brincando na rua lá, jogando bola. A Ciri é tipo o dono da bola, não é? Que é mais importante, mais poderosa. E quando o outro cara faz uma coisa que não gosta, ela fala, a bola é minha, não vou brincar mais. Você não brinca mais. A Ciri é isso. E a Frieren é tipo o moleque que fala, eu não queria mesmo, e sai chateado, chorando. É exatamente isso. A relação das duas é tipo isso, duas crianças. Aí a Frieren é muito engraçada, ela fala, a Ciri é uma criança e sai com uma criança também. Duas crianças. Tipo, duas crianças de 2000 anos, né? Isso é muito engraçado. Aí a Frieren sai um pouco e o Stark resolve fazer companhia pra ela. Aí quando ela tá lá, aparece o Lernen,
Você lembra do último episódio? Eu falei que a Ciri jogou um verde ali pro cara que ia dar errado. Aí ele aparece lá e fala que ele é o discípulo da Ciri. Eles começam a conversar. A Frieren até pergunta o que ele quer. E fala também que ele é muito talentoso. Aí o Lernen fala o seguinte: é verdade, a Ciri sempre fala que se eu tivesse nascido na época do Rei Demônio, eu teria deixado meu nome na história. Porque eu sou um mago totalmente focado pro combate. E essa época não é pra mim. Sabe, tem muita pessoa que sente que nasceu na época errada. Esse cara foi um. Ele era pra ter nascido lá atrás pra lutar contra o Rei Demônio, que ele seria muito útil, porque, como vocês viram, esse cara é muito poderoso. Só que aí ele falou como se tivesse um pouco de pena da Ciri, porque nenhum dos discípulos dela realmente marcou um lugar na história. Só a Flame. Então ele disse que ele quer ainda, mesmo depois de velho, tentar marcar o nome dele na história por ela. Né? Não por ele em si, mas por ela. E mesmo que pra isso ele tem que sujar o nome dele como a pessoa que matou a maga do grupo do herói. Né? E uma coisa interessante também, antes de falar do ataque dele em si, é uma coisa interessante, que ele falou que ele não quer deixar a Ciri sozinha depois que ele morrer. E isso lembra muito o que o Himmel falava pra Frieren. E, inclusive, teve uma inscrita aqui do canal que falou uma coisa que deu meio que... em uma frase me botou pra pensar. Que ela falou assim que o Lernen é tipo o Himmel da Ciri. Então eu até deixo esse questionamento pra vocês. Eu gostaria que vocês me dissessem aqui no comentário. Vocês acham que o Lernen era apaixonado pela Ciri? Ele é tipo o Himmel? Ou ele vê ela como uma mestra? O que vocês acham? Tô curioso pra saber. Bota aqui nos comentários que eu vou adorar ouvir e ler. No caso ler, né? A opinião de vocês. Mas enfim, logo depois disso ele pega... e ataca a Frieren. Ele dá vários ataques, que por sinal foi muito melhorado do mangá, né? E ela até bloqueia alguns, mas pode ver que todos os ataques dele quebraram as barreiras dela. Ou seja, o cara é muito bom em combate mesmo. Ele quebra algumas barreiras dela e consegue ferir um pouco o ombro da Frieren. Só que ela disse que não vai lutar. E depois ela até diz o seguinte: cara, a Ciri não vai te esquecer. E aí ela começa a lembrar da conversa que ela teve com a Ciri. E nessa conversa a Frieren inclusive fala o seguinte: olha, essas flores que você tem aqui são feitas com magia, não é? E aí a Ciri fala: sim, qual o problema? E a Frieren fala: olha, era a magia preferida da minha mestra. E você pode ver nesse momento o olhar da Ciri é de uma certa tristeza. Ela olha para aquela magia que lembra a Flame e olha com uma certa tristeza. Então, se você acha que a Ciri não gosta da Flame, você tá muito errado. Porque é óbvio que elas se gostam. A Flame também gostava da Ciri e a Ciri gostava dela. Só que elas tinham um problema igual a Frieren e a Ciri. Tinha um problema meio que ideológico. Eles viam o mundo de forma diferente. Mas era como se imaginar, tipo, alguém da sua família. Imagina alguém da sua família que pensa diferente de você. Se você é uma pessoa saudável e sã mentalmente, você não vai odiar a pessoa pela diferença de opinião. Não é? Você pode até brigar com a pessoa por causa de um ponto ou de outro, mas você não vai odiar essa pessoa. É a mesma coisa. A Ciri não odeia a Flame de forma nenhuma. Mas o problema dela foi o que ela falou logo na sequência. Que ela fala que a Flame foi uma fracassada. E isso não quer dizer que ela não foi extremamente poderosa ou coisa do tipo. Isso só quer dizer que a Ciri colocou na Flame uma expectativa que ela não podia e nem queria corresponder. Né? Porque a Ciri estava esperando que a Flame seguisse o mesmo caminho dela. Só que ela não seguiu, então teve aquele racha, aquela briga, aquela discussão, mas hora nenhuma elas se odiaram. Hora nenhuma. E inclusive a Ciri fala uma coisa que é muito legal. Ela fala que ela se lembra de todos os discípulos dela. Todos. Ela lembra da personalidade, da magia favorita e diz que ela nunca se arrependeu de ter escolhido, de ter treinado um aluno. Ela nunca se arrependeu. E assim, você pode ver que as lembranças dela, quando o anime mostra, as lembranças dela são bonitas. 気まぐれで取ったはずの弟子なのに、一人一人の性格も好きな魔法も鮮明に思い出せる。É sempre, assim, branco, com um tom mais de felicidade. Ou seja, ela lembra positivamente de todos os alunos dela. Então não tem essa, já que ela é má, que ela não liga para as pessoas, não. E inclusive até tenho que retificar uma coisa que eu falei em outro vídeo meu, que eu falei que ela não se mistura com a humanidade. Ela se mistura, só não tanto quanto a Frieren. Mas ela se apegou sim a todos, ela gostava de todos os discípulos dela. Embora ela tenha esse jeito meio de tsundere, de não demonstrar os sentimentos dela. Mas é uma peculiaridade dela. Até o Lernen falou que já se acostumou com isso, mas ela sim gosta de todos os alunos. E aí a Frieren
voltando pra cena da Frieren, ela fala assim, olha, sinceramente, a Ciri nem consegue expressar o que sente pros próprios alunos. É uma criança mesmo, de novo chama a Ciri de criança e sai. Então, assim, essa cena mostra bem, pra quem achava que a Ciri era má, não é. Ou se for, ela tá escondendo muito bem, beleza? E indo agora pro final do episódio, chega a hora da Frieren, do grupo dela, saírem e ir embora. Afinal, acabou o teste e agora é hora de rumar para uma outra missão. E aí você vai vendo todas as amizades que o Stark fez. E inclusive o Oswaldo falou que ele parece muito com o Himmel. Né? Coisa que eu havia dito já no passado, que com o passar do tempo, a personalidade dele vai ficando às vezes mais próxima do Himmel do que do próprio do Einstein, que é o mestre dele. E aí também tá lá a Ferne toda feliz com a magia dela, nova. E aí a Frieren pergunta, e falando nisso, Ferne, qual magia que você escolheu? Aí ela, você não consegue ver? E fica mostrando a roupa. Aí a Frieren vê que a roupa tá limpinha, cheirosa. E basicamente era uma magia que deixa a roupa em estado perfeito. Né? Que você não precisa nem lavar, nem fazer nada. Ela limpa, ela faz tudo a magia. Aí a Frieren, nossa, que magia incrível. Essa é minha discípula. Fica toda orgulhosa, né? Aí chega a Ferne e fala assim, embora a Ciri não ficou muito feliz, não. Aí mostra a cara da Ciri, que é igualzinha da Frieren, entregando o Grimório meio chateada, porque ela esperava que ela ia querer pegar uma magia poderosa, mas não, pegou uma porcaria. E aí chega, porcaria não, que eu adoraria ter essa magia. Né? Mas você entende, porcaria na visão da Ciri. E aí é mó legal que quando a Ferne fala, a Ciri ficou um pouco chateada. E chega a Frieren, bem feito pra ela. Aí outra criança também. Duas crianças, cara. Tipo, eu tô falando da rivalidade delas. Não é nada tão sério assim. Tipo, é uma rivalidade quase infantil mesmo. E pra encerrar essa temporada maravilhosa, o grupo da Frieren se despede agora da Lavigne e da Kanye, que foram as primeiras colegas dela nesse teste. E aí mostra um pouco do grupo do herói, porque a Ferne fala o seguinte, nossa, a despedida foi tão rápida, né? E aí ela lembra da época do grupo do herói, lá do Himmel, de todo mundo, que também fizeram mais ou menos esse mesmo questionamento pro Himmel. E aí o Himmel fala o seguinte, olha, sei lá, uma despedida em lágrimas, aos prantos, não combina muito com a gente. E também seria um pouco embaraçoso quando a gente se encontrasse novamente, né? E aí termina naquela cena linda do Himmel indo embora, terminando o anime com a mesma grandeza e com a mesma beleza que ele começou. Sério, foi uma obra que foi boa do início ao fim. Pode ter tido um ou outro episódio que não foi tudo isso, mas foi uma obra fantástica, maravilhosa do início ao fim. Sério, foi um dos melhores animes que eu já vi na minha vida. E desse ano, e até do ano passado, tiveram poucos que competem com Frieren, na minha opinião. Porque que anime maravilhoso. E encerra, obviamente, com basicamente uma piadinha. Não sei se todo mundo viu, que foi depois do encerramento, que tá lá a Frieren e o Stark e a Ferne andando, e a Frieren simplesmente joga porque seria embaraçoso. Então, para e pensa na cabeça dos outros, porque foi muito engraçado, porque a Ferne e o Stark falaram assim, olha, foi uma despedida tão rápida, né? E a Frieren simplesmente responde, é porque seria embaraçoso. Ela pensou tudo naquilo, ela lembrou de tudo aquilo que passou com o grupo do herói, mas ela não sabe se expressar e ela joga qualquer coisa no final. Ela só jogou a última frase. Aí chegou o Stark e a Ferne, isso faz algum sentido? E termina aí. Tipo assim, terminou com um pouco de comédia, com aquelas filosofias lindas de Susono Frieren e com aquele encerramento, aquela despedida do Himmel na memória da Frieren, que foi glorioso, foi lindo. Uma obra de arte como toda a temporada de Susono Frieren foi. E é por isso que eu amo tanto esse anime. E então, eu também, pra encerrar o vídeo, eu quero só falar mais uma coisa séria. Porque é o seguinte, eu falo muito de Susono Frieren aqui no canal, e eu gostaria de saber se vocês querem, mesmo agora que acabou a temporada, mais alguns vídeos sobre a obra. Quer, sei lá, que eu traga alguma saga, a continuidade do mangá, quer, sei lá, que eu traga alguma coisa, ranking de poder, dos demônios que vão aparecer, que são interessantes. Pode ser vídeos com spoiler ou não. Vocês querem mais algum vídeo? Deixa nos comentários que eu posso trazer, porque se eu não tiver mais nada pra falar, eu vou falar mais um vídeo que eu prometi sobre o Susono Frieren e acaba aí. Mas se vocês quiserem mais coisas, deixa nos comentários porque eu trago. Porque olha, a história do Denken é maravilhosa e é por causa dela que vai vir uma das sagas assim, que a galera mais adora, que é a saga de Eldorado, né, que vai ter vários personagens legais, um vilão muito bom, no qual finalmente a Frieren, Susono Frieren vai entrar na mente de um desses vilões, vai mostrar um pouco deles, vai ser assim, muito legal. Tem também tem um monte de coisa que eu posso falar aqui, mas se vocês quiserem, tem que deixar nos comentários, senão eu não vou fazer porque eu vou achar que vocês não querem nenhum tipo de spoiler, não gostam desse tipo de vídeo.
E enfim, beleza? Mas não era isso. Se gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, porque eu falo de Sousou no Frieren e de vários animes aqui. Conto com vocês e até o próximo vídeo. だってまた会った時に恥ずかしいからね。